Conversa comigo, pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre ansiedade e alimentação. Ansiedade hoje em dia é muito comum, devido ao ritmo de vida que a gente leva, muito estressante, muito corrido, né? E um dos fatores que propicia a ansiedade é o excesso de um hormônio, que é o hormônio do estresse, o cortisol, né? Então, o que acontece? Jéssica, pessoas que são estressadas são ansiosas? A maioria das vezes, sim. Só que cada um tem um tipo de ansiedade, certo? O excesso do estresse, o estresse crônico, acaba que de uma maneira pode ocasionar o aumento da concentração do cortisol. E esse cortisol acaba que leva à ansiedade, certo? A ansiedade pode ser abordada e caracterizada, como eu já disse, por diferentes pessoas, cada um de um jeito. Então, existem pessoas que são ansiosas, que comem compulsivamente, e existem pessoas que são ansiosas, que acabam ocasionando alguma dor no estômago, por um nervo, ou por pensar muito no futuro, que a ansiedade é o excesso de futuro, né? A gente sabe disso, e acaba que não comem nada. Então, o que a gente precisa pensar e se identificar nesse vídeo, no primeiro passo que eu quero que a gente se identifique, é qual tipo de pessoa ansiosa que você é. Então, quero falar com vocês hoje sobre aquela pessoa que é ansiosa e come compulsivamente. Por quê? O comer compulsivo pode levar a uma obesidade, né? E a gente sabe que a obesidade, a maioria das pessoas que são obesas tem algum problema hormonal, sim, mas que também tem a ansiedade associada. Então, vamos falar desse tipo de pessoa hoje, certinho? A pessoa que é ansiosa e come compulsivamente, ela acaba que tem desejos por comidas mais palatáveis, por comidas como gorduras, carboidratos simples e açúcares, e porque são comidas viciantes, é aquele esqueminha e aquela coisa que eu já disse sobre a dopamina, que desde que a gente come em quantidades ideais é benéfico para nós, mas se a gente come exageradamente, acaba que pode causar uma certa agressividade e impulsividade em nós mesmos, certo? Então, qual que é a maneira da nutrição de agir na ansiedade? Geralmente, em consultório, eu peço para os pacientes fazerem um diário alimentar que diz: eu fiz minha atividade hoje, acordei, tomei café da manhã e ao tomar café da manhã eu tinha uma prova e eu fiquei muito ansiosa, ou entre o café da manhã e o almoço eu comi uma barra de chocolate ou eu comi um sanduíche. E eu peço para a pessoa associar todas as alimentações que ela tem com as suas atividades diárias, para a gente poder estar tratando a alimentação, né, juntamente com a ansiedade, e tá criando estratégias para a pessoa poder estar diminuindo essa ansiedade. Então, assim, existe alguns meios dietoterápicos que são ingestão de grãos integrais, ingestão de vegetais verdes folhosos escuros, ingestão de carnes brancas e magras, nozes, feijão. Por quê? Existe uma relação de alguns nutrientes, como o triptofano, que é um tipo de aminoácido, né? E o triptofano faz parte da serotonina, porque a serotonina é um neurotransmissor desse aminoácido que é o triptofano. E o que é essa serotonina? Causa uma sensação de bem-estar e tem uma função no controle do sono, do ciclo da vigília, da termorregulação, então de vários fatores que envolvem e estão correlacionados com a ansiedade, certinho? Então, pessoal, a gente orienta não só a ingestão de alimentos ricos em triptofano, mas alimentos antioxidantes, né, que ajudam e fortalecem o sistema imunológico, ingestão de muita água, ingestão de chás calmantes, né, a gente sabe que a camomila, a erva cidreira, hoje é muito comum chá de alface, principalmente a gente dá para bebês que não conseguem dormir, então tudo isso daí tem efeitos benéficos e calmantes. Só que não adianta de nada a gente ter uma alimentação que ajuda nesse controle da ansiedade se a gente não conseguir diminuir de alguma forma o nível de cortisol do nosso organismo, certo? Como que a gente consegue diminuir o nível de cortisol? A partir de atividade física principalmente. Por quê? A atividade física libera um hormônio que chama endorfina. A endorfina causa uma sensação de bem-estar, né, como se fosse um analgésico natural. Então, traz uma sensação de bem-estar para o indivíduo
que acaba que, se a gente for observar alguns atletas, quando eles são atletas de alto rendimento e eles não fazem um certo tipo de atividade física, eles acabam que ficam estressados porque eles estão acostumados a liberar tanto endorfina, tanta sensação de bem-estar e de prazer no organismo, que quando eles não fazem essa atividade, eles ficam com certo nível de estresse, o hormônio do estresse com cortisol muito alto. Então, acaba que causa um mau humor, certinho? O que eu posso falar para vocês, que além dessas atuações, dessas alimentações no ansioso, a gente tem que pensar que o ansioso tem que evitar algumas rotinas que acaba que aumentam a ansiedade. Como, por exemplo, se eu sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa que tem uma compulsão alimentar e come muito, eu comer assistindo televisão não é legal. Porque enquanto eu tô comendo, o meu cérebro precisa processar que meu estômago está recebendo comida. E se eu estou assistindo televisão, isso é um momento de distração para o meu cérebro. Então, eu não fico focada naquela alimentação em si. Quando for o momento de se alimentar, eu preciso tirar esse tempo exclusivo para alimentar. Nada de celular, nada de televisão, nada de computador, porque isso desvia o meu foco e acaba com que eu coma muito rápido, não processo, meu cérebro não vai processar isso e eu vou querer ir lá e comer novamente. Outras estratégias que a gente tem que pensar também é que, por exemplo, um ansioso vai para assistir um filme no cinema. Então, se ele vai assistir esse filme no cinema, o cinema por si só já induz você a comer uma pipoca. Mas às vezes você acabou de comer em casa ou você simplesmente comprou porque é um hábito. Então você tem que pensar o que é fome fisiológica e fome psicológica. Eu falo que a fome fisiológica é aquela fome, de fato, é a fome do que a gente precisa para o nosso dia a dia, é o que a gente precisa comer para as nossas necessidades diárias, para o nosso metabolismo diário. Já a fome psicológica é aquela fome quando a gente está ocioso, quando a gente tem aquele tédio em casa, quando a gente está sem nada para fazer, ou quando a gente está extremamente ansioso, a gente procura de alguma forma eliminar aquela ansiedade, aquela ociosidade, aquele tédio através da alimentação. Então, o que eu posso dizer para vocês, a gente precisa evitar essas rotinas do nosso dia a dia. A fome psicológica, o que é? É aquela fome que a gente às vezes não tem nada para fazer em casa, ou a gente está ocioso, ou a gente está nervoso, ou a gente está muito estressado. É aquela fome que a gente vê uma propaganda de um sorvete na televisão ou do McDonald's. É aquela fome que é induzida, a gente não tá com vontade de comer, a gente tá sem fome, mas por estar vendo aquela comida a gente quer comer. Essa é a fome psicológica, essa é a fome de vontade, não é a fome fisiológica que o nosso organismo precisa. Esses mecanismos, eles têm que ser cortados, certo? Por quê? Jéssica, mas eu vou no cinema, vou comer pipoca, como eu já disse aqui, eu vou pro cinema e não vou comer pipoca? Não, então experimenta só chupar uma balinha. Eu opto por coisas mais saudáveis porque é muito bom eu ir lá comprar uma pipoca com aquela manteiga derretida por cima e comer super saboroso. Só que aquilo ali vai aumentar mais a minha ansiedade porque é rica em gordura. Pipoca por si só não traz, tá? Ansiedade, pelo contrário, ela é um alimento rico em antioxidante. O problema é o que acompanha, é o refrigerante, é o chocolate, isso tudo a gente tem que pensar. Outro ponto positivo que acaba que diminui a nossa ansiedade e essa compulsividade alimentar que a gente pode pensar é quando a gente for servir ou quando a gente for se alimentar, a gente colocar as comidas em utensílios pequenos. Se eu coloco a comida em um utensílio pequeno, na hora que eu vou alimentar, meu cérebro subentende que aquilo ali é uma grande quantidade e come menos. Eu preciso sempre ter um tempo no meu cérebro para o cérebro processar que aquela comida está chegando no meu estômago, que aquilo ali vai ser metabolizado e que aquilo ali eu não quero comer de novo. O comer de novo é um ato de ansiedade e é um ato de fome psicológica. Uma das abordagens que a gente tem que pensar que geralmente é feita em conjunto nutricionista ou médico, que às vezes uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade e o próprio psicólogo, são meios de diminuir, esse cortisol, que é através de atividade física, como eu já disse, que pode ser através de terapia, através de yoga, através de atividades que trabalham a respiração,
trabalha a oxigenação. Isso tudo faz com que eu consiga controlar esse cortisol juntamente com a alimentação e tenha esse controle da ansiedade no meu organismo, certo? Eu preciso pensar que tem o ato de comer consciente e o comer inconsciente. O comer inconsciente é a mesma coisa da forma psicológica, vocês podem ouvir essa nomenclatura também, tá? Comer inconsciente é a mesma coisa da forma psicológica. É quando eu como sem ter vontade de comer, é quando eu como por simplesmente comer, ou quando eu como simplesmente por ver alguém comendo, tá? E o comer consciente é todo aquele processo que quando eu sento, eu preparo o alimento, eu vejo a textura, eu vejo o sabor, eu vejo qual impacto positivo aquele alimento pode estar ocasionando no meu organismo. A gente tem que pensar como, não só se é uma pessoa ansiosa ou não, se essa ansiedade é algo patológico ou não, porque existe ansiedade, pessoas que são ansiosas e que não têm isso como uma patologia, não atrapalham a sua vida em nada. E existe ansiedade que já é um transtorno de ansiedade, pode desenvolver uma síndrome do pânico, que é algo patológico que já prejudica a vida, o dia a dia da pessoa. Então a gente precisa saber que eu tô comendo consciente, eu tô comendo inconsciente, o que eu tenho feito para melhorar a minha alimentação, eu tenho praticado atividade física, eu consigo fazer uma terapia. Ai, Jéssica, eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer esse acompanhamento nutricional com psicólogo, com médico, mas tem tantos meios e uma caminhada que você faz, um macarrão que você deixa de comer, um chocolate que você deixa de comer, aí você opta por pão integral, você prefere comer mais vegetais, você sempre vai comer uma carne branca, um ovo cozido. São alimentos que vai estar te causando, ocasionando essa saciedade. Você não vai comer porque você vai estar saciado, então você vai querer comer, mas você vai estar cheio, né? E algumas manhinhas que eu já passei para vocês, de quando você sentar para comer, você sentar para comer, você não ver televisão, você não mexer no WhatsApp. E hoje em dia a gente está ligado 24 horas com a tecnologia, então a gente fica no WhatsApp, a gente fica no YouTube, a gente fica Facebook, todas as redes sociais, computador, a gente trabalha com o computador, então acaba que isso torna a nossa vida mais estressante. A gente não pode esquecer, né, de que o ritmo de vida, a correria do nosso dia a dia também pode ocasionar essa ansiedade, porque a gente não tem tempo às vezes de comer em casa, a gente come um lanche na rua, come o que tem. Ai, Jéssica, é muito mais barato eu comprar uma lata de coca do que um suco natural. Sim, mas quais são as suas prioridades? Hoje isso é mais barato, e amanhã como que você vai estar? O que você quer para você hoje? Como você quer melhorar a sua vida hoje? Ansiedade te atrapalha? Ansiedade não te atrapalha? O que você quer para a sua vida? Isso tem que ser algo, o que você quer, né? Eu tô aqui falando algumas sugestões, já falei de alguns alimentos que ajudam a diminuir essa ansiedade, algumas atividades, alguns artifícios que ajudam a controlar essa ansiedade. Mas eu quero saber, e você? O que você quer? O que você tem feito? O que você de fato faz para mudar essa ansiedade sua? Não é fácil. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. É muito difícil para mim lidar com a ansiedade. A ansiedade foi um dos sintomas da minha depressão, quando eu fiquei afastada por 45 dias do meu serviço com síndrome de Burnout, transtorno de ansiedade e depressão. Foi uma barra muito forte que eu enfrentei. Não desejo isso a ninguém, porque é uma das doenças, esse afastamento meu foi uma das doenças que me deixou mais incapacitantes. Então eu fiquei muito incapacitada para poder fazer qualquer coisa, sem vontade de fazer nada, comendo muito, tomando mais de 4 tipos de medicações diferentes por dia, eram 6 comprimidos diários. Então, assim, o que a gente tem feito? A partir do momento que eu fiquei da maneira que eu fiquei, afastada do tanto que eu fiquei, e que a minha ansiedade passou a ser algo patológico, eu comecei a rever muitos meus conceitos, né? Quem me conhece sabe que eu não posso praticar atividade física com muita frequência, mas eu tentei introduzir atividade física de uma forma muito leve para tentar mudar isso. O que eu posso fazer para mudar dentro das minhas condições, independente de condição financeira, independente de saúde física? O que eu posso fazer para melhorar a minha saúde mental? Né? Então, assim, a ansiedade não é fácil de lidar com ela.
precisa de várias abordagens. Eu fiz um tratamento multiprofissional, fiz tratamento com psicólogo, fiz tratamento com psiquiatra, fiz tratamento eu mesmo tentando melhorar de alguma maneira a minha alimentação, apesar que tinha épocas do meu afastamento, do meu transtorno de ansiedade, da minha depressão e da minha síndrome de Burnout, que eu ficava comendo muito, outros momentos eu não comia quase nada. Hoje eu tenho uma resposta de um ganho de peso devido à medicação, mas como o meu peso ainda era baixo, por isso que eu não tô com peso acima, tô com IMC eutrófico normal, sem nenhum prejuízo para minha saúde, mas não é algo bom, né? Então, uma pessoa que tem uma depressão, uma ansiedade, fica incapacitada tão quanto eu fiquei incapacitada e já é obesa. Vai ter um prejuízo maior ainda, além da saúde mental, um prejuízo para a saúde física, né? A gente precisa pensar sobre o comer consciente, o comer inconsciente e maneiras de melhorar isso para a nossa vida, tá bom? Eu espero que isso tenha acrescentado alguns pontos para vocês, algo positivo na vida de vocês, que tenha sido esclarecedor. E eu queria muito que vocês conseguissem, através desse vídeo, repensar, refletir, tá? Não só dicas, mas que vocês reflitam sobre o que vocês querem para a vida de vocês, tá? Para o pessoal que tá aí fazendo Enem, correndo atrás dos seus objetivos de vestibular, tenta ter uma vida mais tranquila, tenta fazer alguma caminhada, uma atividade física, comer coisas mais leves antes da prova, para poder dar uma melhora no rendimento, ter uma energia bacana. Não adianta esse pessoal que é indisposto ficar tomando cafeína e coisa para dar uma excitabilidade, para você ter mais disposição para ir trabalhar, se você não faz atividade física. Porque se você toma algo como cafeína, não faz atividade física também, só para você ter disposição, você vai ficar mais ansioso ainda, porque você vai estar aumentando o seu estresse, certinho? Então por hoje é só, se inscrevam no meu canal, curtam, deem like, tá bom? Espero vocês pro próximo vídeo. Beijo, conversa comigo!